Coloca para nós na tela aí o nosso vídeo da construção. Quero desde já agradecer a todos que estão semeando, que estão plantando, né? Que estão ali entregando a sua oferta, né? Parabéns a toda a igreja que tem ligado, tem mandado a sua oferta, seu saco de cimento, a sua contribuição. Amém? Nós estamos na primeira fase da construção. A nossa igreja é aqui no terreno ao lado, será aqui no terreno ao lado. Amém? E esta semana estamos acabando a primeira fase, né? Que é os alicerces da igreja. Amém? É os alicerces da construção. Glória a Deus. Então, você que ficou de mandar a sua oferta, seu cimento, sua contribuição, não deixe de mandar. É muito importante a sua contribuição, porque além do material, tem a mão de obra, né? E nós, como povo de Deus, não podemos falhar nos nossos compromissos. Amém? Precisamos pagar o pedreiro em dia, ok? Coloca para nós aí na tela. Já tem aí, ou se não tiver, a gente põe depois. Depois? Amém. Glória a Deus. Então, depois nós vamos colocar em outra oportunidade. Mas já aviso a igreja que estamos terminando, tá? Essa semana já termina a primeira fase, e aí nós vamos para a segunda. Amém? Você concorda com isso? Pode colocar, pode soltar. Apaga para nós essa luz. Isso. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Então, mais uma vez, obrigado a todos, tá? Os irmãos que doaram prego, arame, né? Toda contribuição, irmãos, toda oferta é muito bem-vinda, faz a diferença e, por outro lado, você é abençoado por Deus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4, vamos ler o capítulo inteiro, amém? Começando no verso 1, verso 1, até o versículo 16. Quem está feliz com Jesus aí, diga glória a Deus. Amém. Parabéns porque você está aqui, né? Porque você não ficou em casa, porque a gripe, a doença, a enfermidade não teve poder de te paralisar. Glória a Deus. Então, cuide de você. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, ó, cuida de ti. Cuida da tua saúde. Cuida do teu corpo. Porque tu és templo do Espírito Santo. Amém? Quem achou 1 Timóteo? Capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pode dizer misericórdia. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido, diga nutrido, com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna
de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura e à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja negligente nessas coisas. Dediquem-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que te ouvem. Feche os seus olhos por um instante, curve a sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, que o nosso entendimento agora, Senhor, seja aberto para a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra que está sendo ministrada nessa noite possa gerar o resultado, meu Deus, para a qual está sendo enviada. Deus, fala conosco. Diga, Jesus, fala comigo nesta hora. Amém. Aplauda Jesus. Diga glórias a Deus. Amém. Irmãos, o texto começa dizendo: o Espírito diz claramente. Ou seja, quando o Espírito diz, quem está falando é Deus. Amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Amém? Então o apóstolo Paulo traz uma mensagem para Timóteo, um jovem pastor, que estava ali pastoreando o povo de Deus. E ele traz instruções aqui, irmãos, extremamente necessárias para a minha vida e para a sua vida. Amém? E ele traz um alerta para ele. Ele diz, olha, o Espírito Santo está dizendo que nos últimos dias as pessoas abandonariam a fé. E elas começariam a seguir espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Ou seja, quando a gente fala doutrinas de demônios, a gente pensa logo em algo muito mal, sim ou não? Algo muito ruim, né? Doutrinas de demônio. Então deve ter umas reuniões com uma fogueira, umas cabeças de bode, um sangue derramando. É isso ou não é que a gente pensa? Mais ou menos, doutrina de demônio. Mas não é bem assim. As doutrinas de demônios, elas são muito parecidas com as doutrinas da igreja. Porque o diabo, ele não cria nada. Quem sabia disso? Ele imita, tudo ele imita. Você sabia disso? Nas trevas existe jejum, porque o diabo copiou da igreja, da palavra de Deus. Nas trevas existe sacrifício, porque ele também copiou da palavra de Deus. Ou seja, tudo que Satanás faz é uma cópia mal feita, claro. Amém? É uma cópia mal feita. Então, quando Paulo está instruindo Timóteo, dizendo, olha, nos últimos dias, muitos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Verso 3. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos. Por exemplo, quem criou o casamento? Quem foi? Deus criou. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, né? Lá no começo da Bíblia, perdão, no primeiro livro da Bíblia. Não é bom que o homem fique só. Vou fazer para ele o quê? Uma ajudadora, uma adjuntora, uma mulher, uma esposa. E a Bíblia está dizendo aqui que eles proibiam casamentos. Você já viu isso em algum lugar? Não criaram doutrinas onde líderes, sacerdotes não podem casar, né? Ou seja, isso não é bíblico. Claro, o apóstolo Paulo, que é quem escreveu a carta a Timóteo, ele não era casado. Amém?
Quem escreveu essa carta a Timóteo não era casado, mas em nenhum momento ele proíbe o casamento. Está dando para compreender? Em nenhum momento na Bíblia você vai ver a proibição de casamento. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo diz, olha, se você não consegue, né, que se case. É melhor você casar do que viver abrasado. Né? É melhor você casar do que você viver em fornicação, em pecado. Amém? Mas o que leva irmãos, pessoas, a abandonarem a fé e seguirem doutrinas de demônios? Porque quem estava seguindo, ou isso iria se cumprir um dia na vida de alguém que um dia teve fé. Amém? Na vida de alguém que um dia serviu a Deus. Está dando para compreender? A Bíblia está dizendo, abandonariam a fé. Ou seja, eram pessoas de Deus. Quem está entendendo? Preste atenção aqui, tá? Traz a sua mente agora para a palavra de Deus. Amém? Se vir um sono, se vir qualquer outra coisa aí, você já ora e manda embora. Né? Porque isso é o diabo querendo roubar a semente que está sendo semeada nesse momento. Amém? Glória a Deus. Então, o que leva, o que vai levar as pessoas, o que está levando as pessoas a abandonar a fé para seguir ensinamentos errados, ensinamentos de demônios, doutrinas enganosas, porque isso já está acontecendo nos nossos dias. Não é de hoje que isso já acontece. Sim ou não? Muitas pessoas estão abandonando a fé com argumentos, né, dizendo, não é bem assim. Não, isso não tem nada a ver. Ou seja, elas estão caindo nesse engano e seguindo essas doutrinas de demônios. Mas o que leva as pessoas a abandonarem a fé? A busca por uma vida fácil e sem compromisso. E isso é uma das maiores armadilhas que o diabo pega muitas pessoas. Muitas. Ah, não, eu sou livre. Eu sirvo a Deus aqui na minha casa. Não, Deus está aqui, ó. Quem já viu essa frase? Quem já falou isso também, né? Deus está aqui dentro de mim. Você gosta de Bíblia aí? Precisa não. Minha vida já é de Deus. Eu e Deus, Deus e eu, estamos juntos. Ou seja, é a busca por uma vida fácil, sem compromisso. O apóstolo Paulo está ensinando Timóteo a verdadeira doutrina, amém? Que é a doutrina de Cristo. A Bíblia diz, perseverai na doutrina dos apóstolos. Quem foi que escreveu a carta a Timóteo? Apóstolo Paulo, amém? Então, o que ele ensina ele aqui? Acompanhe comigo o verso 6 em diante. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Quantos querem ser um bom ministro de Jesus aqui? Nutrido. Quem sabe o que é nutrido? Quem sabe o que é desnutrido? Aí vocês sabem, né? Essa criança está desnutrida. Né? Então, o que ele está dizendo aqui? Verso 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Que instruções? As mesmas que ele estava recebendo do apóstolo. Amém? A mesma coisa, o mesmo ensino. O que é doutrina? É ensino. O que é uma doutrina? São ensinamentos. E Paulo está dizendo para ele, Timóteo, se você transmitir tudo que eu estou transmitindo para você, se você passar para outros, você vai ser um bom ministro de Cristo, nutrido. Porque o ministro de Cristo tem que estar nutrido. É ou não é verdade? Todo mundo sabe que uma pessoa desnutrida cai, desmaia. É ou não é? Anda se cambaleando por aí. Como é que você está? Desnutrido. Né? Por quê? Fica sem comer o dia inteiro. Como é que você vai chegar no culto? Sei, talvez você pode chegar aqui, né, cheio da brasa. Ou chegar aqui, quando for subir a escada, aí vamos ter que te levar para o hospital. Mas o que ele está dizendo? Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutridos com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido.
Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Exercite-se na piedade. Amém? Aqui está um segredo para que um ministro de Cristo, um servo de Cristo, um filho de Deus, uma pessoa de Deus, sempre ande nutrido. Preste atenção. Mais uma vez, final do verso 7. Perdão, verso 8. Exercite-se na piedade. Agora vamos para o 8, perdão. O exercício físico é pouco proveitoso. É de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Amém? A Bíblia está pegando um exemplo do exercício físico. A Bíblia não condenou o exercício físico, mesmo porque nós, que queremos pregar o Evangelho de Jesus, queremos servir a Deus, precisamos ter saúde. Sim ou não? Precisamos cuidar disso aqui, ó. Isso aqui é templo do Espírito Santo, amém? Quantos aqui o Espírito Santo habita em você? Então nós temos que cuidar de nós, amém? Ele não disse que, olha, o exercício físico não serve para nada. Ele disse isso? Não. Ele disse que era pouco proveitoso, porque ele está comparando com o exercício da piedade. Diga, piedade. É uma comparação. Porque quando ele compara o exercício físico com a piedade, ele diz, olha, a piedade é muito melhor, porque ela tem promessa para essa vida, tá dando para entender? Ah, eu vou fazer aqui a vontade de Deus, vou servir a Deus, vou pregar o Evangelho, e quando eu morrer, eu vou ter uma recompensa, amém? A Bíblia está dizendo que tem recompensa para essa vida e para a vida eterna, porque começa aqui. Uma pessoa fiel a Deus, que honra a Deus, que obedece a Deus, vai ter recompensa aqui na terra. Amém? Você não vai servir a Deus e andar com a sua vida toda arrebentada. A vida toda quebrado. Isso é mentira do diabo, irmãos. Deus gosta de honrar o seu povo, amém? Deus gosta disso. Porque às vezes, pelo momento que nós estamos enfrentando, nós andamos, irmãos, de uma maneira que não glorifica a Deus, que não exalta a Deus, que parece que não vê em nós alegria. E é isso que o diabo quer. Fazer você colocar os seus olhos nas guerras e nas lutas. Ele quer que você se concentre nos problemas. Está dando para entender? Quantos aqui tem problemas além de mim? Pensei que era só eu. Sabe o que ele quer? Que você olhe para isso. 24 horas. Para entristecer o seu coração. Para trazer um peso sobre a sua vida. Para roubar de você a fé. Para te afastar de Deus. É isso que ele quer. Então Paulo está dizendo que a piedade, o exercício físico para pouco é pouco proveitoso. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Exercitar a piedade é praticar, é perseverar na verdadeira doutrina. Amém? Quem está compreendendo? O que é piedade? É você praticar os ensinos de Jesus Cristo. Isso é piedade. Ah, eu vou praticar a piedade, eu vou dar R$2 ali no sinal. Pronto, pratiquei a piedade. Quem acha que é isso? Vou dar uma moedinha para essa pessoa que está pedindo aqui. Uma moeda. Puxa, estou indo tão bem para casa, pratiquei a piedade. O nome disso é dar esmolas. Amém? Tem nada a ver com piedade. Só para ficar claro, né? Eu fui para um estado, conheci um estado esses dias atrás, e eu gostei muito de umas placas que eu vi lá. Olha que interessante. Estava em como é que eles chamam lá? Município, né? Eu estava em vi a placa. Fui para outro município, vi a placa. Falei, legal. Estava escrito assim na placa, não dê esmolas. Vocês estão me olhando feio porque...
Porque a gente associa agradar a Deus com uma esmola que a gente dá. Estou dizendo que é proibido. Entende? Só que isso não tem nada a ver com piedade na Bíblia. Nada a ver. E por que aquele lugar coloca aquelas placas? Porque eles têm um bom trabalho para moradores de rua. Deu para entender? E eles está escrito assim: não dê esmolas, porque você incentiva essas pessoas a ficarem na rua. E o projeto daquele lugar, dos políticos daquele lugar, é tirar o povo da rua. Isso é bênção ou não é? Tirar. Então, se você dá, você vai acostumar a pessoa a ficar ali. Entende? É que nem uma pessoa que, por exemplo, ela tem comida todo dia, tem roupa para vestir, ela tem tudo, ela vai trabalhar para quê? É verdade ou não é? Não precisa trabalhar, porque todo dia tem comida em casa, né? Vai trabalhar. Continuando. Piedade, não se preocupar, exercitar a piedade é praticar, é perseverar na verdadeira doutrina. E lembrando que a doutrina dos apóstolos, com quem que os apóstolos aprenderam, irmãos, os ensinamentos? Com Jesus, com Cristo Jesus. Amém? Foi ele que passou 3 anos e meio ali ensinando aqueles homens. Então, eles trouxeram a verdadeira doutrina. Eles permaneceram na verdadeira doutrina. Amém? Então, é praticar, perseverar na verdadeira doutrina. Piedade é não se preocupar só com você. Quem está entendendo? O que é piedade, então, pastor? É quando eu esqueço um pouco de mim para obedecer ao meu Senhor. E o que foi que Jesus nos ensinou ou nos mandou fazer em Mateus capítulo 28? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quando você se concentra só em você, você vem para a igreja, você vai para a célula, você ora, você recebe a palavra, você faz isso, você esquece do outro. E o que o apóstolo está aconselhando Timóteo é se esforçar, perseverar na doutrina, na verdadeira doutrina, na piedade, é de se importar com o outro, irmãos. Amém? A coisa mais maravilhosa que você pode fazer por alguém é levar ela a conhecer Jesus. Amém? E Satanás tem roubado isso da igreja. Ele tem tirado. A maior missão da igreja na terra é levar o evangelho a outra pessoa. Tem familiares nossos que não conhecem o evangelho, que não ouve de nós uma palavra, que não recebe de nós uma oração. Sabe como nós estamos comportando? Entra nos ambientes, sai dos ambientes, ninguém ouviu falar de Jesus. Diga misericórdia. Vamos para uma festa da família, ninguém faz uma oração. Misericórdia. Estamos com os nossos colegas na faculdade ou na empresa, ninguém toca no nome de Jesus. Isso é piedade. É entender que aquela alma, se ela não conhecer o evangelho, se ela não entregar a vida para Jesus, ela vai morrer e vai passar a eternidade toda num lago de fogo. É o que a Bíblia diz. Não, isso daí não é verdade, não. Então você não acredita no Evangelho de Jesus Cristo. Porque você sabia que um dos maiores temas que Jesus abordou na Bíblia foi o inferno? Um dos maiores. O que ele mais falou foi sobre inferno e finanças. Você sabia disso? Então, quando nós nos preocupamos só conosco mesmo, irmãos, nós não estamos permanecendo, perseverando na verdadeira doutrina. E por que muitas pessoas vão seguir ensinamentos de demônios? Por quê? Porque elas estão atrás de uma vida fácil. Está dando para entender? Olhe para mim, né? Elas querem facilidade. Como? Se preocupar com os outros? Olhe para cá, por favor. A minha vida eu já tenho muita preocupação. Quem já pensou assim?
Todos nós. Sim ou não? Eu ir lá na casa da Mariazinha, chamar ela para ir para a igreja, estou atrasada. Quase que nem eu estou indo. Um pensamento, irmãos, muito errado. Totalmente contrário ao evangelho de Jesus Cristo. Totalmente fora da doutrina de Jesus Cristo. A alegria do evangelho é você exercitar a piedade. A alegria da vida do cristão é você ver alguém sendo alcançado pela misericórdia de Deus através da sua vida. Essa que é a graça. Por isso que a gente às vezes se reúne na igreja e todo mundo uma cara de sei lá o quê. Todo mundo entra na igreja, mas irmão, paz. Aí, estamos levando a vida, né? Deixa ela levar, né? É verdade. Porque está se concentrando em si mesmo. E evangelho nunca é eu, evangelho é o outro. Amém? Jesus ensinou isso nas Escrituras. Foi o que Jesus fez na terra, foi ou não foi? Por que nós não estamos fazendo isso? Você pegou o seu telefone hoje, ligou para quantas pessoas? Passou mensagem para quantas pessoas? Essa semana visitou quantas pessoas? Leu a Bíblia, um versículo, mandou um versículo para quantas pessoas? Se a tua resposta é nada, nenhum, não fiz, eu quero só te alertar. Não estou aqui para te condenar, amém? Eu quero só te alertar. Você não está perseverando na verdadeira doutrina. E não sou eu que digo, é a Bíblia. Amém? Nós precisamos lembrar dos outros, irmãos. Ou você acha que Satanás está brincando? Ele está brincando de fazer uma baguncinha só. O alvo dele é matar, roubar e destruir. Esse é o alvo. Versículo 8. Perdão, já li. São esses os problemas, lutas, guerras, tribulações que forjam o caráter do cristão. Diga amém. Porque as pessoas pensam assim, eu não posso ajudar ninguém, porque eu não estou ajudando nem eu mesmo. Quem já pensou isso? Como é que eu vou orar por ele? Eu preciso orar por mim. Mas isso é um engano do diabo. Sabe por quê? Porque quando você ora por uma pessoa, uma fé é injetada em você. Quando você faz algo por uma pessoa, você sente na sua vida uma mudança. Quando você vai atrás de uma pessoa, você mesmo é motivado a continuar indo atrás. E é por isso que o diabo está paralisando as pessoas. Porque ele sabe o poder da fé. Ele sabe como que é gerado fé no ser humano. Ele sabe. A Bíblia diz que é melhor dar do que anda por aí e vai ver os crentes. Estou precisando de oração. Por favor, ore por mim. Por favor, me ajude. Era para você estar ajudando outros. É para nós estar orando pelos outros. Ah, mas e o problema? O problema faz parte da vida. O problema é para forjar o teu caráter, para você lembrar de Deus, para você saber que você não é nada, que você precisa do auxílio do Espírito Santo. É para isso que servem os problemas. E a gente se deixa enganar. Quem já pensou assim? Ou quem teve esse sentimento? Antes, parecia que era tudo mais tranquilo antes de entrar na igreja. Quem lembra de? Quem já pensou isso? Eu não estou entendendo. Eu estava no mundão, parecia que eu estava tranquilo. Só foi eu ir para a igreja, começou o inferno. Quem já pensou assim? Né? É verdade. Meu Deus, eu já pensei assim, meu Deus, o que esse monstro está fazendo aqui? Né? Isso acontece. Sabe por quê? Você vai descobrir essa noite aqui. Por que isso acontece? Quem quer saber por que isso acontece? Né? É só a mulher começar a ir para a igreja, o marido já começa... Né? Ah, não quero não. Está fazendo o quê? Não quer saber de igreja? Porque antes, irmãos, Efésios 2 nos mostra isso aqui. Mas, preste atenção. Sabe por que antes parecia que estava tudo tranquilo?
e agora você vem para Cristo, parece que começa as guerras, começa as lutas, porque morto não sente nada. Morto não sente. É ou não é verdade? Já viu morto sentir alguma coisa? Já morreu. Não sente nada. Morto não combate. Nenhum combate. Está morto. Sim ou não? Morto não guerreia. Ele já morreu. Então, como pode alguém combater, guerrear, entrar em luta se está morto? Quem já viu aqui uma confusão no cemitério entre mortos? Nunca viram? Olha, queimaram um ônibus lá no cemitério, os mortos estão irados. Né? Já viram isso? Não acontece porque estão mortos. É ou não é verdade? Manteve uma briga lá, a mulher do túmulo do lado pegou a mulher do outro túmulo. Já viu isso? Não acontece porque estão mortos. Então, quando você e eu estávamos no mundo, nós estávamos mortos. Agora que você ressuscitou, que Jesus te ressuscitou, o diabo não quer te deixar em paz. Entende? Mas não é para você ter medo dele, não. Porque a vitória já está certa. Já sabemos o final e a vitória é do povo de Deus. Amém? Efésios 2, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí comigo. Efésios 2, 1. Cemitério é um lugar calmo, quem sabia? Quem já foi no cemitério? Eu frequentava o cemitério. Quando eu morava lá no outro estado, né? Claro, não tinha Jesus. Aí eu ia lá, não tinha medo nenhum, dava um rolê no meio dos... Não era roqueiro não, tá? Vou nem contar esse testemunho aqui, deixa para próximo. Efésios 2, 1 diz assim, vocês estavam, mais uma vez, vocês estavam em suas transgressões e pecados. Toda a igreja sabe, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, por isso a Bíblia está dizendo, nós estávamos mortos, versos 2, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Amém? Quando uma pessoa vive uma vida de desobediência, ela não está em Deus. Sabia disso? Isso é muito sério. Quando uma pessoa vive desobedecendo, ela não está. Porque aquele espírito ainda está ali, operando. Ela precisa ressuscitar, porque ainda está morta. Por isso que a vida cristã é uma vida de obediência. E por isso que muitas pessoas seguem doutrinas de demônios porque não querem obedecer. Deu para entender? Não querem. Ah, estão me falando que eu tenho que fazer isso. Sabe de uma coisa? Eu vou embora. Tchau, igreja. Partiu. Você entendeu? Está vendo como a doutrina de demônio não é cabeça de bode, sangue, não é isso não. Vou lá para aquela igreja, lá ninguém pega no pé. Lá pode fazer o que quiser. Eu estava na célula semana passada e tinha uma pessoa. E quando acabou a célula, a gente costuma fazer isso, né? Conversar com o convidado, com o visitante, conhecer. E eu perguntei, e fulano, esse aqui é meu filho do casamento tal, esse aqui é o outro do casamento tal, porque eu estou afastado, eu era da igreja tal, e lá na igreja tal, a doutrina de lá não aceita a pessoa que, não sei, acho que era casado algumas vezes. Eu falei assim, irmã, você sabia que essa doutrina não é da igreja tal? Essa doutrina é da Bíblia. Então, para qualquer igreja que a irmã for, a doutrina é a mesma. Está dando para entender? Porque é a palavra de Deus. Então, o que as pessoas estão à procura? Elas estão à procura de que as pessoas ou a igreja concorde com aquilo que está errado na sua vida. E quando uma igreja concorda com o erro, com o pecado, não estou dizendo que a igreja vai condenar, não é isso. A igreja é para incentivar, para ensinar, para ajudar. Mas quando a pessoa passa a concordar com aquilo, aquilo é uma doutrina de demônio. Você sabia disso? É assim. Por exemplo, o pastor da sua igreja está no 3º casamento. Não é daqui da sua igreja. Da igreja da pessoa.
E os membros, normal. Afinal, é assim mesmo hoje, o casamento é muito difícil. Está dando para entender? Olha, aqui pode separar do fulano e casar com o ciclano. Abençoamos. Isso é doutrina de demônios. Está dando para entender? Então não é uma coisa que assusta, que você vai ver, né, um bode, a cabeça do bode de cabeça para baixo na igreja. Quem já viu? Tem uma igreja assim em São Paulo. Já viram na internet? Ela é bem bonita, branca e vermelha e umas cabeças de bode invertida. Pode falar misericórdia mesmo, porque existe. Vai lá no YouTube e procura. Mas não vá para lá, viu? Fica aqui mesmo. Em nome de Jesus. Meu Deus. Continuando, verso 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem neste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, diga todos nós, também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Digam amém. Verso 6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo. Com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça. Digam amém. Por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Agora o verso 10 para a gente terminar. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, diga amém. As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quem lembra da piedade? Levar a palavra, fazer a obra. Deus, ninguém é salvo por obras, está escrito, pela graça, mediante a fé. Amém? Mas, por que nós fomos salvos? Para qual propósito? Para fazer o quê? Será que é para sentar aqui e todo domingo ouvir essa palavra e pronto? Não. A Bíblia está dizendo: estávamos mortos, Jesus nos ressuscitou, ou seja, nos trouxe para uma nova vida, nos deu uma nova oportunidade, transformou, libertou, curou, está trabalhando na nossa vida. Agora tem um propósito tudo isso, amém? Existe um propósito, que é praticar a piedade, fazer a obra de Deus, levar a palavra de Deus, se alegrar na presença de Deus. Irmãos, não tem nada mais sem sentido na vida do que um cristão não fazer nada para Deus. Me perdoem a sinceridade. É chato pra caramba. Vai para onde? Estou indo para a igreja. E a pessoa anda assim mesmo. Paz. Quarta-feira, onde tem célula? Chega na célula. Paz, meu irmão. Paz. Isso é legal? Isso é chato. Isso é chato. Quando nós íamos para a festa, como é que a gente ia? Fala, meu irmão! Não era assim? É hoje. É ou não é? Vamos pegar geral. Tá com quanto aí? Eu tenho tanto. Vamos pegar 6 papelotes. Não era, Rafa? Sim? Nós vivia? Verdade. 6. Era assim. E era uma empolgação. E pega a garrafa de vinho e toma 3 gelados. Era assim a vida. Estava morto. Morto. Jesus ressuscita o abençoado para tu sentar na igreja com uma cara de que comeu algo e não gostou? Misericórdia. Temos que ser agora loucão por Jesus. Amém. Meu irmão, o que vai rolar? Vai rolar oração. Uhul! Oração, meu irmão.
Meu irmão, dá para te ficar ali na porta agora? De que jeito? Cabeça para baixo? Verdade. Vamos encher a laje da igreja. Posso contar com quem aqui? Todo mundo. Né? Que alegria carregar aquele tronco, né, Raíssa, que a gente carregou? Que bênção, porque é isso que é a graça do Evangelho. Atos 2:42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Amém? Então isso é Bíblia. O melhor momento da igreja foi em Atos capítulo 2. Por quê? Ninguém ficava em casa. Não vou não. Estou gripado. Tinha nem máscara. Meu, estou gripado, ora por mim, ora por ti, todo mundo vai ser curado. Pronto. Verdade. Porque isso que é o Evangelho, irmãos. Se você não buscar isso, se você não viver isso, você não vai suportar. É triste de dizer, mas você vai ser mais um rostinho que vai sumir. Como vários. Só pegar as fotos de final de ano de qualquer igreja. É ou não é? Pegue a foto de toda a igreja, final do ano. Compara com o ano passado. Você vai ver, está faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que aconteceu? O que aconteceu? Se mudou? Aderiu uma nova doutrina, uma doutrina da graça. Não é da graça, como é o nome? Hipergraça. O que é a doutrina da hipergraça? Doutrina de demônios. Dentro das igrejas, aqui pode tudo. Precisa regularizar a sua situação. Aqui você faz o que quer. Aqui é só o seu coração. O resto é do cão. Até combinou, né? Me perdoe. Mas não é essa a doutrina de Cristo, amém? O que Paulo está dizendo aqui em Efésios? Outra carta de Paulo aos Efésios. Olha, vocês foram salvos pela graça. Jesus ressuscitou vocês. Lembra que vocês estavam mortos. E agora que Jesus te trouxe, faça a obra de Deus. Faça a vontade de Deus. Se alegre nisso. Pratique isso. Timóteo, capítulo 3. Timóteo, capítulo 3, verso 13 ao 16, diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Veja aqui, que não cola a hipergraça. Preste atenção. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública. O que é público? Você vai ter que ler a palavra para alguém, lá no seu trabalho. Eu não estou dizendo para você pôr uma caixa ali na esquina, né? Arrependei-vos! Não é isso que eu quero dizer. Você não precisa fazer isso. Hoje nós não precisamos usar essa ferramenta dessa maneira. Só se Deus falar para você fazer, aí você faz, né? Mas hoje você trabalha em uma empresa, sim ou não? Estuda em uma faculdade, tem uma família, tem colegas, tem algum meio de relacionamento, joga futebol, joga vôlei, faz natação. O que mais? Tem mais coisa? Ou seja, você, aonde estiver, vai ter um público para ouvir você falar de Jesus. Sim ou não? Sim. Você só não fala se você não quiser. E olha o que ele está dizendo. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então, tem ensino, tem exortação. E se eu não me submeter àquilo que a Bíblia está me ensinando, eu facilmente vou entrar na doutrina dos demônios. Você está entendendo? Facilmente. Não gostei. Olha só. Não, vou embora. Está pensando o quê? Quer me exortar? Não é nem meu pai. Esse é o problema. Muitos de nós não tivemos pais que nos exortaram. Sabia? Eu mesmo não tive pai. Outros tiveram pai, mas não teve coragem de exortar.
Por isso que essa geração está à procura de coisas fáceis. Deu para entender? Trabalhos fácil, relacionamento fácil, igreja fácil, líder fácil. Como assim líder fácil? Um líder que não exorta, que não corrige, que não diz, vem cá, meu filho, eu te amo, mas isso aqui está errado. Se você não corrigir, vai ser ruim para você. Olha o que a Bíblia diz. Quem está entendendo? Uma geração, como dizem, Nutella, que tudo é fácil, né? Desde a nossa infância, nós temos que aprender a lidar com dificuldades. Desde a infância. Ai, meu Deus, meu filho. Deixa a criança. Ensina a criança que não é tudo que ela quer, que não é tudo do jeito dela, que não é tudo no tempo dela. Tem que ensinar. Dá para ele. Não. Deixa rolar aí no chão. 2 minutos, depois de 2 minutos você dá uma palmada. Você sabe que até transformaram isso em lei, né? A lei da palmada. Quem lembra? Se bater na criança vai preso. O mundo está contribuindo. Até a política, irmãos, estão todas contribuindo para a volta de Cristo. Amém? É verdade. E se acalma aí que você vai ver muita coisa ainda, né? Eu vi um vídeo ontem que lá em Santa Catarina, que eu não sei se foi o Sem Terra, entraram numa fazenda e serraram os gados no meio. Quem viu esse vídeo? Serraram. Tava lá os gados, uma metade para cá, outra para cá. Só de maldade, não levaram, mas serraram. Porque agora, nesse governo, irmãos, ninguém não é dono de nada. A pessoa invade a sua propriedade e é dela e acabou. Né? E tem muitas coisas aí que eu não quero falar disso agora. Amém? Mas vamos concentrar aqui. Verso 13. A exortação e ao ensino. 14. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. É impossível se dedicar à Bíblia, aos ensinos, ao Senhor, ao reino e não ter progresso. Quem está entendendo? É impossível. E está aí uma coisa que a igreja, os cristãos de hoje estão contentes sem progresso. Não aceite para a sua vida não ter progresso na sua vida. Não aceite. É tudo uma questão de tempo, é claro. Pode não ser o tempo de Deus ainda. Agora, permanecer com Jesus e não ter progresso, isso não é de Deus. Não é. Pastor, eu estou na igreja há 10 anos, nada mudou na sua vida, então o problema é você. Você está errando. Você não está perseverando na doutrina, você não está seguindo, você não está obedecendo. Tem algum erro em você. Porque é impossível. A palavra de Deus nos transforma, liberta, cura, dá sabedoria, ensina o homem a ser marido da mulher, ensina a mulher a ser esposa do homem, ensina o pai a cuidar da criança, ensina a gente a ser ovelha, ensina a gente a ser líder, ensina tudo. Agora, é claro que uns vão optar pelas doutrinas de demônios, aonde tudo pode. Aonde eu não quero compromisso com nada, aonde não quero compromisso com a igreja, só quero frequentar. Compromisso não. Você está entendendo como é que funciona? Porque ele está dizendo, olha, se dedique inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Imagina se as pessoas ao seu redor vissem o seu progresso. No mínimo, elas queriam estar aqui com você. É ou não é? No mínimo. Ei, me ajuda aí, como é que é esse negócio de igreja? Me ensina, me leva. Eu quero participar dessa reunião aí. Quando é o culto? Que horas? Porque uma pessoa que tem progresso chama a atenção de outras. É ou não é verdade? É verdade. É verdade. As pessoas vão para a internet à procura de pessoas que estão progredindo. É ou não é? Pode ver.
Ó, 5 horas da manhã eu vou estar dando uma palestra. Se a pessoa está progredindo, vai ter um monte de gente lá 5 horas da manhã para ouvi-la. Entende? Só por causa do êxito que ela está tendo. E às vezes você tem a palavra de Deus e está indo buscar em outros lugares. Tudo errado. Se dedique a essa doutrina. Se dedique a essa palavra. Cumpra essa palavra que não é de homens. Amém? Não é doutrina de homens. Isso aqui é doutrina do Evangelho. É Jesus Cristo que deixou para nós. O apóstolo Paulo progrediu, fundou igrejas, ensinou muita gente, treinou muita gente, fundou muitas igrejas. Por quê? Porque se dedicou à doutrina. Não mudou nada hoje. Por que que uns progridem e outros não? Toda área que você se dedicar, vai haver progresso. Isso é normal. O Evangelho não é diferente. Amém? É muito legal quando uma pessoa vê progresso. Quando você vê progresso. Satanás tem colocado na cabeça das pessoas que isso é doutrina de homens, doutrina de igreja. E na verdade é da igreja mesmo, porque é a igreja de Cristo. Mas não é doutrina de homens, nós estamos falando sobre a doutrina da Bíblia. Amém? Trabalhar, ganhar vidas, levar a palavra, fazer evangelismo, fazer orações, cuidar de pessoas, discipular. Para com isso. Isso é coisa da igreja que está criando essas coisas. Isso aí são pastores que ficam inventando. Não, irmãos. Paulo disse para Timóteo, se dedica. Se dedica à doutrina, para que todos vejam o seu progresso. Paulo foi um excelente, Timóteo foi um excelente discípulo. Não é à toa que está aqui, carta de Paulo a Timóteo. Não é à toa que está registrado. Foi alguém fiel, alguém que seguiu a risca, alguém que se esforçou, alguém que não se desviou, alguém que não se cansou. É esses que vão chegar. É esses que vão progredir. Amém? São essas pessoas. Essa é a doutrina de Cristo Jesus. Levar a salvação a outras pessoas. Trabalho nobre, irmãos. Trabalho nobre. Quem é que vai fazer isso? Somente aqueles que entenderem. Somente aqueles que perseverarem. Amém? Somente aqueles que não desistirem. Somente aqueles que entenderem que o Evangelho não é facilidade. A Bíblia diz que a porta estreita conduz à salvação. É assim o caminho de Cristo. Sempre foi, nunca mudou. E o que está acontecendo? As pessoas estão à procura. Elas estão desesperadas, correndo de um lado para o outro. Aonde é mais fácil servir a Deus? Aonde é? Qual é a igreja? Hein? Onde é que tem uma doutrina mais light? Eu quero uma suave. Não existe, queridos. Na verdade, existe para quem entende. Porque Jesus falou, o meu fardo, ele é suave. Ele não é pesado. Quando você entende a vontade de Jesus, não é chato servir a Deus. Não é pesado fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Porque você sabe que a sua vida só há progresso quando você obedece a Cristo. As coisas só fluem quando você está alinhado com a vontade de Cristo. Por quê? Porque tudo é espiritual, irmãos. Quem é que não quer o seu progresso? O diabo. A Bíblia diz em Salmo que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. É Deus que sonha em ver você bem. Sabia disso? É Deus que quer ver um sorriso no seu rosto. É Deus que quer lhe curar, quer lhe transformar, quer lhe abençoar. Deus quer ver a sua casa na rocha, a sua família convertida. Deus não quer ver você desnutrido. É verdade, está aqui. Assim, Timóteo, você vai ser nutrido na fé. Amém? Só tem uma maneira de permanecer, nutrir na fé. Se alimentar da palavra,
fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, alcançar vidas para Deus, levar o evangelho a outras pessoas. Só tem essa maneira de você ser nutrido. Então, eis o motivo porque muitos cristãos estão vivendo uma vida sem graça. Sem graça. Estão ali. Não entenderam o seu chamado, não sabem o propósito, estão ali. Como é que eu faço, pastor, para me descobrir? Deus é o maior interessado em te revelar. Ele quer te mostrar. Ele mostra, ele fala. Somos nós que muitas vezes não queremos ouvi-lo. Sabe por quê? Porque ouvir a Deus, muitas vezes, vai nos custar algo. Obedecer a Deus vai nos custar algo. E nós somos acostumados só em receber. Nós não queremos dar. Deus, vou ter que dar isso aqui, eu vou ter que abrir mão disso aqui. Ah, não, então não quero. Já viu uma criança que não gosta de dividir o seu brinquedo? Não dou. Fique de pé. Será que o Senhor te ressuscitou para você ser uma pessoa sem graça? Será que o Senhor te alcançou, me alcançou, para a gente se reunir, só nós? Para a gente não se preocupar com os outros? Olha, nós estamos aqui, glória a Deus. Mas quem veio para cá através de você? Onde está teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus tios, nossos parentes, os teus colegas, aonde estão? Será que Deus não quer usar a tua vida para que eles ressuscitem também? Será que Deus não quer ver o seu progresso, a sua alegria, a sua fé? Deus não quer fazer de você um filho bem nutrido, para que quando os desnutridos te procurarem, você ter força para ajudá-los? Será que não é essa a vontade de Deus para a nossa vida? É isso que Deus quer. Filhos bem alicerçados na fé. Amém? Pessoas que têm a palavra de Deus, não perfeitos, porque ninguém aqui é perfeito, mas alguém que sabe o seu chamado. Alguém que reconhece: eu estava morto, cachorro lambia na minha cara, jogado por aí, madrugada por aí, jogado, perdido. Olha onde eu estou agora. Se eu estou aqui, Deus quer fazer alguma coisa na minha vida. Deus vai me usar de alguma forma. Amém? Pense assim. Ore por isso. Desperte isso no seu coração. Porque essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento e sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Como é que Deus vai fazer isso? Através da sua vida. Através da nossa vida. É assim que Ele vai fazer. Feche seus olhos nesse instante. Eu quero convidar você a orar